Prezados irmãos e irmãs, aqui presentes neste santuário nacional, irmãos e irmãs que rezam conosco através do rádio, da televisão, da internet. Cada vez que escutamos a palavra de Deus na celebração, é importante que ela ressoe como boa notícia e como novo apelo de Deus que possa nos confirmar na missão hoje. As duas leituras que escutamos refletem uma situação de crise comunitária. Os Atos dos Apóstolos falam da perseguição e da crise depois do martírio de Estevão e da missão junto ao povo samaritano. O Evangelho de João retoma o discurso de Jesus sobre o pão da vida. Depois de ter repartido o pão com a multidão faminta e ter encontrado pelo povo do outro lado do lago. O texto insiste que eram pessoas vindas de barco a partir de Tiberíades, cidade pagã, e muita gente do outro lado do lago, portanto, pessoas consideradas pelo judaísmo oficial como fora da lei e sem Deus. É nesse contexto que Jesus se apresenta como o pão da vida, o alimento que garante energia de vida. O Evangelho de João, além de trocar o relato da Eucaristia pelo lava-pés, situa o discurso de Jesus sobre a Eucaristia não na última ceia, mas a partir do episódio que comumente chamamos de multiplicação dos pães. Então, é a partir da partilha e da preocupação com a fome do povo que esse Evangelho trata do que é a Eucaristia. O discurso de Jesus, que explica a Eucaristia no Evangelho de João, parece se dirigir a três tipos de pessoas que aparecem no texto sem muito se distinguirem. Primeiro, o povo pagão, gente do outro lado do lago. Depois, os judeus, provavelmente no sentido de discípulos ainda ligados à lei e presos aos preceitos judaicos. Finalmente, os judeus, provavelmente no sentido de discípulos ainda ligados, finalmente, o grupo de discípulos no sentido dos 12. Nesse capítulo 6, é o único lugar do Evangelho de João em que o número 12 aparece antes da paixão. A primeira coisa que impressiona é como Jesus fala da Eucaristia, o mais profundo e íntimo sinal de amor e unidade, de forma que parece tão forte, polêmica e até escandalizadora, principalmente para os discípulos e para os cristãos judaizantes. Esse Evangelho conta que, no final desse discurso, a reação dos discípulos é dizerem: essa palavra é dura demais. Quem pode suportá-la? Conforme o Evangelho, no lugar de aliviar a linguagem ou corrigir o tom, Jesus pergunta: isso escandaliza a vocês? Como será
quando virem o Filho do Homem ir para onde estava antes. O Evangelho continua dizendo que, a partir daí, muitos se afastaram e deixaram de segui-lo. Jesus, que em outros momentos e situações insiste na unidade e se adapta aos discípulos, nesse caso não faz concessões. Sem dúvida, para todos nós, essas palavras devem nos advertir sobre o risco de um sacramentalismo que não cuide sempre e constantemente de ligar o sinal sacramental com a realidade para a qual o sacramento deve apontar: a partilha da vida e a entrega de nós mesmos ao projeto amoroso de Deus no mundo. Nós estamos reunidos nesta Eucaristia com um olhar especial para os bispos eméritos. Eméritos, não aposentados. Já que a Igreja não é empresa e ninguém se aposenta da missão que esse Evangelho nos aponta. De acordo com o Concílio Vaticano II, embora a Igreja seja, em primeiro lugar, local e a Igreja Universal seja a comunhão das igrejas locais, o bispo é pastor da igreja local, mas, como tal, ele é bispo da Igreja Universal e tem uma missão que é universal na colegialidade episcopal e no que hoje o Papa Francisco insiste, na sinodalidade, que deve ser o modo normal da Igreja atuar. O apóstolo Paulo não foi bispo de uma igreja particular, foi missionário itinerante. Às vezes pode parecer que estamos de novo diante de Jesus, afirmando o dom maravilhoso que é a Eucaristia, diante de um público que, no lugar de ficar contente e agradecido, duvida, protesta e se escandaliza. O Evangelho de hoje nos questiona como nós nos situamos. É importante que não sejamos como os discípulos na época da comunidade joanina, que talvez não tivesse dificuldade de celebrar o sacramento, mas parece que não procuravam ligar o sacramento com a partilha dos alimentos e com a adesão a Jesus em sua entrega de vida ao povo. Numa perspectiva crítica a eles, Jesus diz claramente que a Eucaristia deve ser pão da vida para todo o mundo, e não apenas os de dentro da lei. Jesus se proclama pão da vida para todos. Pão em todas as mesas, como refletimos no 18º Congresso Eucarístico Nacional em Recife, na terra dos altos coqueiros. Às vezes, no exercício do governo pastoral, acabamos nos ocupando tanto com a gestão que corremos o risco de nos afastarmos do essencial, que para esse Evangelho é a entrega da vida, que pode nos levar ao martírio, como no caso de Estevão. O peso da administração pode nos levar a ficarmos na burocracia e na diplomacia e esquecermos a profecia. No entanto, não estando mais na função de administradores, os bispos eméritos podem viver melhor a liberdade do espírito e até ajudar nossos irmãos da ativa a não caírem nessa tentação
na qual, em alguns momentos, podemos ter caído. Sejamos profetas dessa igreja aberta ao mundo, em saída para as periferias, sacramento de sinodalidade, não apenas para nossas próprias comunidades, mas para a própria organização do mundo. Amém.